Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala de tudo, aqui a gente fala com todos. Eu converso hoje com o Dr. Juliano Calegari Melchiori, advogado, mestrando em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP, especialista em processo penal pelo Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra e graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie. Acho que eu falei certo. É isso aí, tá certo? Obrigado pela Eu que presença. agradeço. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, como é que você virou advogado. Sim. Começou a atuar e veio parar Ah. nesses temas aqui. Bom, vamos começar lá do início, né, Anderson? Eu, quando tava na época da escola, eu sempre fui. Eu gostava de todas as disciplinas de humanas e eu era bom nisso, né? Muito melhor do que exatas, na Aham. verdade. E no primeiro momento eu gostava de jornalismo, eu achava que eu ia seguir essa carreira e tal. Mas assim, não teve nenhum fator tão decisivo para me levar para o direito no primeiro momento, né? O fato é que eu escolhi, entrei no Mackenzie, não sabia muito de como era esse mundo da advocacia, das carreiras públicas também que envolve direito, tudo. Mas lá, bom, comecei, eu logo no início entrei num escritório que trabalhava com direito civil, e eu até achava que naquele momento, no comecinho de carreira, aquele jovem, aquela pessoa jovem, ia seguir aquela carreira do civil mesmo, né? Só que, passado um tempo, abriu um concurso para o Ministério Público para fazer estágio lá, né? Eu prestei esse concurso, passei, e eu fui designado para atuar na 2ª Promotoria de Justiça Criminal daqui de São Paulo, lá no Fórum da Barra Funda. E era para trabalhar com um promotor de justiça que até hoje é um grande amigo meu, Marcos Grela Vieira, Uhum. e a gente trabalhava com todos os tipos de crime ali. Só crime, né? E, cara, ali eu me apaixonei, assim. Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos ali na promotoria. O que eu pensava de seguir na carreira jurídica da parte Já civil foi por água abaixo? já foi por água abaixo. Decidi que era totalmente mesmo a voltar da área criminal ali a minha carreira. Depois que eu saí do Ministério Público, eu acabei atuando com alguns outros advogados também, como autônomo, né? E depois eu abri o meu escritório, que era também com um amigo meu, Uhum. o Arthur. Eu fiquei alguns anos nesse primeiro escritório, a gente só atuava com direito criminal. E, bom, a minha carreira foi enveredando nisso, até que hoje eu sou sócio do escritório Calegari Papaiordano Advogados, eu e o Dr. Felipe, que Uhum. você Daqui a pouco ele tá aí. daqui a pouco tá aí também para bater um papo com a gente. E, bom, a gente fez esse escritório e ele pensa no direito criminal de uma forma ampla. Então, a gente atua tanto no contencioso criminal. O que é contencioso criminal? Quando já explodiu o problema. Uhum. Seja porque foi aberta uma investigação, seja porque já tem uma ação penal rolando. Tendo alguma dessas coisas, a atuação ela vai ser de contencioso, né? Essa que é a atuação mais clássica, assim, do advogado criminalista. Mas a gente também atua numa parte preventiva de compliance. A gente atua implementando programas de compliance para algumas empresas que têm risco criminal bastante alto, ou atuando em conjunto com consultorias de compliance também para fazer treinamento sobre medidas criminais dentro de algumas empresas. Trabalhar com o que fazer quando você recebe no canal de denúncias, por exemplo, alguma notícia que tem algum teor criminoso ali, né? O que você faz? Muitas vezes a consultoria de compliance não sabe o que fazer e precisa de uma parceria nossa. E a gente também atua com administrativo sancionador. O que é administrativo sancionador? Algumas atividades empresariais, ela tem algum órgão regulador que vai estabelecer algumas regras ali de como ela deve atuar. A violação de algumas dessas regras, por vezes pode representar um crime, mas também muitas vezes ele representa um ilícito administrativo. Isso pode gerar multa, pode gerar também o fechamento do estabelecimento, proibição de contratação com a administração pública, enfim, uma série de questões. Muitas vezes quando é crime, ele acaba sendo também um ilícito administrativo se é essa área de intersecção. Então, para a gente oferecer um serviço que é completo para o cliente, a gente faz esses 3. Né? Certo. É um escritório que a gente está crescendo bastante, a gente está super animado com
tudo E, que a gente vem não, e conquistando. são áreas assim, que eu te confesso, eu nem sabia. Uhum. Porque o direito não pode ficar simplesmente eh, fechado na defesa. É, Ele pode atuar também na prevenção. sim. Né? Normalmente o advogado não precisa ficar esperando o cliente, igual você falou, o contencioso. Né? Ele pode ajudar numa não, vamos dizer assim, num cometimento, às vezes, de crime sem ter noção das regras, Sim, digamos assim. exato. Mas eu trouxe o Juliano aqui para a gente falar de criptomoedas. Tá? É, criptomoeda, Bitcoin, essas coisas que ainda para muita gente é uma, vamos dizer assim, que é um dark side, um negócio meio obscuro, tá? E eu vou te pedir para você falar o que são as criptos e como elas apareceram. Pra gente responder isso, a gente tem que voltar lá em 2008, mais ou menos, 2007, quando a gente tinha globalmente passado por uma crise no mercado imobiliário que desencadeou em uma crise do mercado financeiro mundo afora, né. Começou, de fato, com uma bolha no mercado imobiliário e que depois diversas instituições financeiras começaram tanto no mundo quanto na Europa, no Brasil nem tanto, mas no mundo e na Europa, começaram a sofrer, alguma desestabilização ali, e isso gerou um cenário de incerteza no mundo com relação a essas instituições financeiras, a esse sistema que existia baseado em moedas fiduciárias ao longo do mundo, né, moedas que são criadas pelos estados, ao redor do mundo. E aí isso coincide com, em 2008, tendo uma pessoa que usava o nome de Satoshi Nakamoto, que ele publicou um paper na internet com uma ideia de uma tecnologia de registro de dados que era denominada de blockchain, né. Essa blockchain poderia ser, segundo esse paper que ele publicou, utilizada como, um mecanismo de criação de uma moeda que não precisa ser nem criada e nem verificada ou controlada por nenhum tipo de banco central, nenhum país e nenhuma instituição financeira. Isso acabou sendo revolucionário naquela época, porque o mundo, de fato, estava vivendo uma fase de credibilização É, mesmo do porque sistema financeiro. numa crise como essa, e era uma bolha imobiliária, ou seja, moeda sobre moeda, ou seja, como é que você vai colocar seu dinheiro? Porque eu acho que o JP Morgan acabou quase quebrando, se não Uhum, quebrou naquela época. Como é que você vai colocar seu dinheiro se pode explodir outra bolha? exato. Aí vem a crise do petróleo que a gente falou, então criou um certo medo de investir. Sim, exato. Então talvez. E o Satoshi parece que ninguém sabe que é ele até hoje. Ainda não. É, Né? Esse nome ainda. Se ele existe. sim, Né? E então talvez tenha sido uma reação a uma forma de segurança bancária. exato. Era isso, as pessoas tinham medo de deixar o dinheiro em instituições financeiras e a gente não sabe qual o evento futuro que pode acontecer, desestabilizar todo esse sistema e eu perder o dinheiro que eu investi ali. Era esse medo que motivou as pessoas a olharem para essa tecnologia proposta pelo Satoshi e falar: "Putz, faz sentido". Eu acho que a gente precisa mesmo ter mecanismos de pagamento internacional ou até internos que sejam alheios a essa velha estrutura, né. Então foi assim que, no primeiro momento, ele surge. E como que funciona essa tecnologia? Como eu disse, o blockchain, ele é um sistema de registro de dados, né. Ele não é necessariamente só para moeda, ele pode ser tem diversas utilidades. Ele usa esse registro de dados por meio de criptografia, o que acaba tornando ele ali um sistema bastante seguro, não tem como você fazer uma alteração muito simples. E blockchain, o próprio nome diz, né, ele é uma corrente, né. Uhum. Então, assim, a cada registro que é incluído nessa rede, ele é atrelado num sistema de corrente mesmo, né. Então, a partir do momento que você registra um dado dentro daquela rede, então, por exemplo, o que que é o dado? Eu sou proprietário dessa caneca. Você quer comprar essa caneca e eu vou transferir ela para você, e aí vai ficar registrado no nosso sistema que eu era o proprietário, mas passou a ser você, tá? Uhum. É isso. Isso aqui é um registro de dados de propriedade de algum ativo, de algum bem, tá? Eh
Isso aqui, essa transferência de dados, quando ela é validada e ela entra formalmente no sistema, você não consegue mudar ela de forma alguma. Você só conseguiria fazer isso se você mudasse todas as outras informações que estão registradas no blockchain desde o início, o que é basicamente impossível. Não tem como fazer. Matematicamente é impossível fazer. Como se elas estivessem atreladas de uma forma que uma abre a outra. É, uma tá amarrada na outra. Se Uhum. você muda, se você tentar hackear, por exemplo, e mudar, é perceptível que tem uma falha no sistema. No cálculo ali vai estar acusando que aquilo ali tá errado. E aí você perde a validade daquele dado. E como que ele funciona sem nenhuma autoridade central, não precisa de validação, não precisa de supervisão, nem controle de ninguém. Essa tecnologia que foi, proposta pelo Satoshi, ela falava assim: "A gente não vai ter validação de ninguém. Quem vai fazer a validação é qualquer pessoa do mundo". Então essa rede, ela vai estar disposta para qualquer pessoa analisar e verificar que ela é verdadeira, né. As próximas, transações, que também vão precisar de validação, elas dependem de um cálculo matemático que vai validar elas e inserir elas ali naquela rede, Uhum. né. E aí qual que era a forma de fazer com que as pessoas então engajassem e fizessem esse tipo de trabalho? É o que a gente chama de mineração. Então, qualquer pessoa do mundo pode utilizar algum sistema informático que seja avançado para fazer cálculos matemáticos que validem aquelas informações que vão ser registradas na rede, né. E ele trabalha como uma espécie de concordância, então precisa uma série de pessoas ao redor do mundo fazerem o mesmo cálculo e chegar todo mundo num consenso de que aquele cálculo do vencedor está correto e aí, bom, feito, vira um novo bloco com aquelas informações que foram validadas e essa pessoa ela ganha um Bitcoin como forma de remuneração. Isso por isso que chama de mineração, é como se Uhum. fosse um minério mesmo, você faz um trabalho e consegue levar uma parte para você. Certo. A ideia é essa. O blockchain não, o Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda, ela começou ali em 2008 a partir desse paper. Como você mesmo sabe, que eu já sei, né, ele não tinha um grande valor no começo, Sim. né, É. porque as pessoas não conheciam, tanto que alguns bitcoins foram gastos para comprar uma caixa de Pizza. pizza. É, 10.000. pois é, e hoje, assim, valeria você Quase $1 milhão. pagaria a dívida externa do Brasil, exato. Eh, então, assim, ele começou de uma forma bastante, humilde ali, bem pequenininho, foi crescendo ao longo do tempo. E como ele é um ativo que tem uma segurança de, eh, de Uhum. transferência de Sim. uma pessoa para outra, ele acabou tendo uma grande valorização ao longo do tempo, porque as pessoas viam que não dava para você fazer pagamentos internacionais com isso. Você consegue comprar uma coisa ou fazer investimentos fora do país usando Bitcoin, porque ele não tem fronteira. E aí gerou a incerteza dos estados em geral, dos países. Porque aí foi-se criado um ativo que eles não controlam e não tributam, né? E aí apareceram os boatos. É, E tem crime envolvido. E aí o crime organizado, as máfias usam bitcoins. E aí, para quê? Para manchar a imagem sim, do ativo, né? E acabou causando um estrago grande. sim, Porque até hoje as pessoas ainda têm essa dúvida, né? exato. Eh, com relação ao uso de crime, isso então, assim, ele serviu num primeiro momento, e hoje também um sistema de pagamento, né. Ele é um sistema de pagamento que também é importante a gente ressaltar, que ele não exige com que tenha uma qualificação da pessoa, né. Não tem nome. Não tem nome, não fica registrado Juliano e transferiu a caneca para Anderson. Fica lá um número que corresponde ao meu usuário, seu usuário e essa transação. Muita gente começou a interpretar que, bom, se você consegue fazer transação anônima, então muitas pessoas que não querem maliciosamente
revelar sua identidade, vão usar esse sistema para fazer transferência de valores que lá atrás eram de origem Eu vi ilícita, isso. né. Mas convenhamos que a Suíça já fazia isso há muito Pois é. tempo. Não, dinheiro Não era, espécie, não era dinheiro nem espécie é novidade, isso né? também. É, Sim. isso não é uma novidade para ninguém. Só que na verdade, assim, isso primeiro que não é verdade, alguns dados já revelam que ainda hoje, mesmo com a maturação das criptomoedas, a imensa parte do volume de dinheiro que é relacionado a atividades ilícitas, elas continuam ainda no sistema financeiro tradicional, não foram para cripto. Até porque em algum momento você precisa converter isso para moeda Formal. comum, formal, corrente. Por exemplo, você vai numa padaria comprar pão, você não compra com Bitcoin, e o cara não vai aceitar, né. Uhum. Então isso, ainda não foi superado. A imensa parte continua normal no sistema financeiro. Mas também não é tão inteligente você vamos supor que a gente está pensando aqui em uma pessoa que tem uma grande quantidade de dinheiro, que tem origem ilícita, eu converti tudo para criptoativo e vou usar isso para sacar, sei lá onde, em Dubai, em algum lugar assim. Não sei se é tão interessante eu fazer isso, porque querendo ou não, todo o sistema é verificável na rede. Sim. Então, por mais que você não saiba a identidade, existem hoje meios de investigação que conseguem fazer o rastreamento disso. Inclusive, tem algumas empresas que estão relacionadas a esse mundo cripto, que elas mesmas começaram a fomentar a investigação desse tipo de ativos que são relacionados a crimes. E eles fazem hoje um destacamento na rede de qual é aquele ativo que tem um problema, porque ele tem um possível envolvimento com delito. Então, assim, é um sistema que é totalmente eficaz para esse tipo de para transações lícitas. Existe mais um preconceito do que uma verdade nessa história de que ele é usado para Sim, isso, eu acho que os próprios bancos formais perceberam né. o potencial do ativo e aí começaram a jogar informação no mercado, falando: olha, isso aí não tem segurança alguma, não dá para rastrear, do dia para noite você pode perder. Isso faz parte do negócio, né? Exatamente, Do jogo. exatamente. Pode falar. Tem uma outra coisa que eu acho que é interessante também de falar, porque esse mundo cripto ele é muito interessante. Ele abre para você uma série de possibilidades, né? Essa tecnologia de registro de dados descentralizada, não precisa de verificação centralizada, né? O Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda, ele tem um problema que é da volatilidade. Então, por exemplo, se os Estados Unidos hoje decidem declarar uma guerra contra a Europa, por exemplo, por causa da disputa com a Groenlândia, provavelmente esse ativo do Bitcoin, ele vai ter uma grande desvalorização, porque o mundo fica com medo, as coisas, acontecem assim. Se a União Europeia, por exemplo, solta uma notícia de que ela vai regular os criptoativos e que aquilo pode impedir um pouco a circulação de cripto dentro da União Europeia, o valor também costuma cair, porque as pessoas ficam com medo de que aquilo vai se desvalorizar e vir aquela sistema em cadeia, né? Então ele é muito volátil. Qualquer coisa que acontece, ele pode ter uma desvalorização. A gente tá vendo isso agora, né? Esse ano começou em queda bastante, É essa vola porque a facilidade de transação faz com que você tire e coloque dinheiro o tempo Sim, todo, sim, né? E essa volatilidade, qualquer incerteza, não existe prazo para retirada do uhum, valor, não existe imposto há tanto tempo, há 1 ano, há 2 anos, redução de 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 impostos. é, Então o cara tira e põe a hora que ele quer, e exato, isso gera essa volatilidade. exato, Gente, só parando o nosso papo um pouco aqui, para a gente falar do meu parceiro, o Grupo São Cristóvão, com uma rede de hospitais e ambulatórios e que tem o principal componente na sua rede, que é o acolhimento associado. Então, se você estiver precisando de um plano de saúde de qualidade, clique aqui no link e entre em contato com o pessoal do São Cristóvão. Você pode ter certeza que eles vão te acolher e você vai ter saúde de qualidade. E assim, não precisa de autorização de ninguém. Não tem autorização de ninguém, É, não tem banco envolvido. é. Agora, a minha dúvida é assim: se para você investir, Uhum. para você colocar dinheiro, precisa de alguém.
uma corretora? Uhum. Porque a maioria das pessoas não conhece de forma. Como é que as corretoras começaram a usar? Já existe corretora hoje Sim, sim. só de cripto. É. É só antes de Uhum. explicar essa questão das corretoras. Para suprir esse problema da volatilidade, foi criado pelo próprio mercado mesmo, moedas que elas eram atreladas ao valor de uma moeda de algum bem que já existe, algum ativo que já existe. Então, por exemplo, são as stablecoins. Um lastro. Tem um lastro, né. Então, por exemplo, existem criptoativos que eles são vinculados ao valor do dólar. E aí ele vai funcionar na prática quase como que um dólar, só que a facilidade de transação que eu tenho ao redor do mundo e o barateamento que essa tecnologia me traz e a certeza de que eu não vou ser hackeado, por exemplo, faz com que seja melhor eu transferir stablecoin lastreada em dólar do que transferir dólar. Uhum. E isso acabou assim, hoje a gente tá vendo uma nova revolução com relação a isso. O próprio presidente do Banco Central aqui do Brasil, Galípolo, ele deu uma declaração de que hoje no Brasil, eh, super recente isso, cerca de 90% das transações envolvendo criptoativos no Brasil não é com Bitcoin, é com stablecoins. Essa é a grande revolução que tá tendo aqui nos últimos anos. Que vai dar uma validação gigante para a plataforma. Sim, Né? Porque exato. quem tinha alguma dúvida, você tá lastreado em dólar, acabou, né? Exato. E não tem essa do tipo, essa volatilidade muito grande. Não, cara, eu não preciso lastrear em dólar, eu posso lastrear em ouro, por exemplo. Uhum. O ouro é um ativo muito sólido, né? Sim. Então dá pra gente fazer o uso dessa tecnologia de uma forma mais segura, assim, mais ainda segura, né? Eh, mas bom, isso são uma das formas da gente ter essas criptos. Sobre como que a gente faz essa transferência, né? A gente faz por conta própria, faz com exchange, faz com corretora, como que funciona? No primeiro momento, as pessoas começaram lá em 2008, mais ou menos, as pessoas faziam a transação pessoa por pessoa. Então eu tenho o que a gente chama de hash, né? Então é o meu código que é da minha caneca, que eu vou transferir para você. E a partir do momento que você me dá o dinheiro, ou o que você quiser, o que eu quiser que você me dê como contrapartida, eu faço a transferência por conta própria, sem nenhum intermediário para você. Só que na prática, assim, cara, as pessoas não têm dificuldade de entender como é essa tecnologia, isso não estava rolando. E algumas pessoas, acabaram vendo uma grande oportunidade de criar corretoras, né, e fazer um meio de campo entre. Trazer mais gente para esse meio. Exato. E aí, o que que eles fazem? Essas corretoras têm algumas formas, mas a mais tradicional, que são feitas por essas exchanges, é o seguinte: eu corretora, vou comprar um monte de criptomoeda, tá? E aí, se você quiser criptomoeda, não é que você vai ser o dono daquela criptomoeda, mas eu vou te dar um direito de crédito sobre uma das criptomoedas que está sob meu poder, tá? Sim. Então é isso, quando você vai em alguma dessas corretoras grandes, você compra lá, vamos supor que você comprou um Bitcoin, você gastou uma grana lá, uns 500 e poucos mil, comprou um Bitcoin. Não é que você tá com um Bitcoin, né? Você Não é tem seu. Não é seu, você tem um direito de crédito sobre o valor correspondente a um Bitcoin, que é de propriedade daquela corretora, né. Então, a partir dessa forma, a gente começou a ter uma grande popularidade das criptos, né, e principalmente do Bitcoin. Porque fica muito mais fácil de você criar uma conta, você entra lá no site daquela corretora, coloca um dinheiro, manda um dinheiro para eles e você recebe ali um correspondente a direito de crédito de Bitcoin. Muitas pessoas nem sabem que é só um direito de crédito, mas Uhum. acham que é o Eu acho que é o Bitcoin mesmo. Bitcoin mesmo. Mas no fim das contas pouco muda, né? A menos que a corretora venha a quebrar e Aí quebra tudo. aí é um problema mesmo, mas eh, é isso, a partir disso, dessa prática, a gente começou a popularizar bastante, né. E essas corretoras fazem de tudo, né, não só Bitcoin, elas Sim. têm Ethereum, tem stablecoins, tem de tudo. Tem um outro tipo que é menos comum no varejo, assim, né, as pessoas no dia a dia não fazem tanto, que são corretoras que elas servem mesmo que para é basicamente só uma intermediária, então
ela vai encontrar pessoas que querem vender e pessoas que querem comprar, e vocês Uhum. se comunicam a partir daí. Isso também é uma modalidade que existe, mas ela é menos comum, assim. O que é mais comum mesmo é a gente ter essas grandes exchanges. Sim, né, porque aí ela vai cobrar a taxa de administração, a taxa de conversão, enfim, o que tem no meio aqui. É. Tem em termos de regulamentação, a gente sabe que, na prática, a regulamentação é difícil, Uhum. mas como tem alguma diferença de como os americanos veem a criptomoeda, como que é a União Europeia, como é que é aqui no Brasil, para poder porque eu acho difícil eles terem noção de quanto circula. Tem alguma coisa que eles ainda estão tentando? Por exemplo, porque aí ele vai na corretora, tô certo? Sim. Então tem uma corretora inscrita lá na bolsa para trabalhar com cripto. Uhum. E aí o governo vai em cima da corretora para poder saber quanto que aquilo entra. Perfeito. Esse é o grande dilema, é isso que tá todo mundo hoje pensando em como solucionar essas questões, porque, de fato, ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que a forma mais fácil de fazer isso é, de fato, por meio das corretoras, né. Aqui no Brasil, a gente tem uma lei recente, que ela acabou trazendo uma série de obrigações para essas corretoras que atuam nesse mercado cripto. E que são algumas obrigações semelhantes ao do mercado financeiro. Então, por exemplo, existe uma obrigação de que essas corretoras, elas tenham um conhecimento de todas as pessoas que abrem conta ali com ela. É o que a gente chama de know your client, né. Você precisa saber quem que é aquela pessoa, se ela é politicamente exposta, quanto que mais ou menos, ela tem de movimentação mensal, se ela tem uma movimentação X e do nada começa a subir, ela tem que mandar para o COAF fazer uma apuração porque existe uma suspeita de até de lavagem de dinheiro ali. Então, a gente começou a fazer isso no Brasil por meio das corretoras. Hoje, recentemente, no ano passado, foi um ano que foi muito importante para isso, o Brasil, por meio da Receita Federal, começou também a estabelecer algumas regras administrativas para a tributação dessas criptos também. Porque até então, tudo passava por debaixo do fisco. Você fazia a transação ali, não pagava tributo de nada, o fisco não ficava sabendo e, bom, o que que a gente faz com relação a isso? Então o fisco agora começou a se movimentar nesse sentido. Só que a gente continua muito atrelado às corretoras, porque a parte de que é transacionado entre pares é muito difícil, você não consegue ter um controle com Não. relação a isso. É, porque alguém pôs a cabeça para trabalhar nisso, digamos as corretoras. O governo olhou, falou: "Eu não consigo tributar a transação individual", né, já sabe disso. Ah. Então se alguém vai operar para vários, eu vou em cima dele, Uhum, porque aí ele vai ter uma listagem das pessoas, quanto foi investido, e a questão aí da volatilidade que pode gerar uma movimentação, entre aspas, "estranha", uhum. né. E mas não existe nenhuma regulamentação pronta sobre isso, certo? Não tem uma lei, não tem uma normativa, nada disso, certo? A gente tem algumas normativas, sim. Tem com relação a know your client, tudo, comunicação sobre possíveis, atos ilícitos, lavagem de dinheiro, a gente tem uma lei, né, que já tem, cerca de 2 anos. Mas com relação a essa parte tributária, a gente tem também com relação mas aí é uma regulação não por meio de lei, mas por regulação administrativa da Receita Federal, né. É isso que a gente tem. Inclusive agora em fevereiro, no comecinho de fevereiro agora, teve uma nova regulamentação da Receita que fez uma equiparação das dessas stablecoins, de transações com stablecoins, com transações internacionais por moeda fiduciária, então câmbio, né. Uhum, Eu sim. chego numa corretora de financeira mesmo, para trocar real por dólar, hoje se entende, segundo a Receita Federal, que é a mesma coisa eu fazer isso com uma stablecoin. Eu chego lá, troco dinheiro real por uma stablecoin e eu posso trocar por dólar lá nos Estados Unidos, é uma operação de câmbio tal qual, igual. É isso que se entende a Receita Federal. Eu ainda tenho as minhas ressalvas, eu acho que ainda, a gente precisa amadurecer um pouco melhor nas definições de tudo dentro da nossa regulação brasileira, porque câmbio não é exatamente isso, Uhum. apesar de parecer.
Mas a gente tá avançando. E não só o Brasil tá avançando de uma forma lenta e por enquanto tentando entender esse mercado. O mundo inteiro também tá. A União Europeia tem uma regulação interessante com relação a isso. Os Estados Unidos têm uma lei que é sobre stablecoins, que regula também esse mercado. Mas a gente não existe mundo afora uma regulação tão concreta sobre todos os tipos de operação que envolvem cripto. Isso não existe. E aí, no caso, tem algumas empresas, principalmente marketplace, que saíram na frente e começaram a usar meio de pagamento, Bitcoin. Uhum. Né? Se não me engano, tem um país aí que adotou a moeda. Se não me engano, é El Salvador. É. Adotou o Bitcoin como moeda oficial. Tá? Aqui, por exemplo, se uma empresa nossa aqui ela utiliza o Bitcoin como meio de pagamento, ela pode ser vista. Fica difícil. O governo consegue rastrear isso de alguma forma? Ou aí entra no que a gente conversou da transação pessoa para pessoa? Assim, se fica só na pessoa para pessoa, Porque a empresa pode usar esse meio de pagamento, de repente, para mascarar o faturamento. sim, exato. Vai depender muito da voluntariedade dela hoje no sistema que a gente tem de declarar o quanto que ela tá movimentando em cripto, né? Se ela não faz isso, fica muito E difícil também, estabelecer uma operação. para colocar de meio de pagamento, a gente tem que imaginar que a pessoa também vai pagar em cripto. Sim, E tem muito pouca gente que faz isso. é, Né? Até por conta do valor alto da cripto. Nós estamos falando de 0, exato. né? É por isso que eu acho que também fica um pouco. Não é um sistema que hoje funciona. Não dá pra gente imaginar um cenário que uma empresa vai conseguir atuar 100% com cripto. Porque ela vai ter que pagar os funcionários dela com moeda Sim. fiduciária. E também o fato da cripto, no caso do Bitcoin, subir tanto, não dá para você transferir moeda, transformar em pagamento. Ninguém tem esse valor em Sim. Bitcoin para colocar para fazer pagamento, É. né? Então a responsabilidade. Hoje em dia o rastreamento é muito difícil, né? Existem golpistas que usam o Bitcoin, não exatamente na plataforma, Uhum. mas o cara faz um golpe online, tira dinheiro de uma pessoa e consegue transferir para Bitcoin, assumir com aquele dinheiro. É possível? Sim, isso acontece bastante. A gente vê até esses hackers, né, que acabam Uhum. travando o seu sistema ali, aí eles pedem uma remuneração em cripto para liberar seus Isso é dados comum de até, volta. né? Isso acontece bastante. Ou até o cara faz um golpe e ele já transforma isso em cripto e manda embora. Isso é bastante comum. Nesse meio tem eles, assim, como é rastreável, eles acabam utilizando umas pessoas, intermediários, que eles são grandes fazem uma pulverização de uma série de investimentos criptos. Então ele recebe cripto sua, do fulano, do ciclano, beltrano, tal, tal, tal. E aí ele acaba comprando de todo mundo e ele acaba cruzando dados de todo mundo em transações futuras. Você não sabe exatamente qual que é o caminho exatamente percorrido pelas transações. É um negócio muito complexo, mas isso existe no mundo, sim. Principalmente com quem quer atuar nessa parte de dar vazão a dinheiro ilícito. Isso acontece. Porque isso aí deve ter aberto os olhos de muita gente que trabalha com que mexe com lavagem de Sim. dinheiro, crime ilícito e tal, de achar que poderia fazer o dinheiro não sumir, mas ficar bem escondido, digamos assim, né? Exato. O maior risco, além do risco da oscilação da moeda, é a perda de acesso, né? Como é que funciona no caso de perda de acesso? Ou perda por golpe, Uhum. ou perda por perdeu a senha. Como é que funciona isso? Então, Né? Deve ter uma série de checagens, assim, pra você poder recuperar, ou se recuperar. não. Não tem. Porque Existe teve um cara que perdeu acesso e perdeu o dinheiro todo. Exato. Tem uma série de formas de você fazer o registro da sua senha. Esse hash para fazer a transferência da sua criptomoeda para outra pessoa. Você pode fazer isso escrevendo no papel. Você pode fazer isso por meio de um hardware, de um pendrive, por exemplo, que vai ter ali os dados para você fazer essa transferência.
Tem pessoas que acabam utilizando de plataformas de empresas que só fazem a custódia de senha, também existe. Isso quando a gente tá falando numa relação de pessoa para pessoa, né. Se a pessoa perder a senha, cara, ninguém mais consegue então fazer a transação daquilo. Porque do Aquele mesmo ativo morre jeito com ele. porque do mesmo jeito que é criptografado, extremamente seguro, né, não é tão simples assim você refazer essa senha. É. Não é uma coisa que você coloca um e-mail de É, recuperação não, nem dá, nem tem a possibilidade. né. Então é uma senha e é uma senha que você não pode ficar trocando, É, né. Como você falou, tá tudo interligado em corrente. exato. Ninguém pode ficar mexendo, porque senão não É, faz sentido, é. né. Então hoje por isso que eu perguntei da perda de acesso, porque é muito sério, o cara perde Sim. Hã. tudo que ele investiu. E isso é interessante também, Anderson, porque quando a gente pensa, e aí assim, eu penso na minha carreira como advogado criminalista, eu já conversei com muita gente, pessoal da Polícia Federal, quem é do Ministério da Justiça, todo mundo já fiz essa pergunta. O que a gente faz com relação para fazer a apreensão de dinheiro ilegal que tá com uma pessoa que transformou isso em um criptoativo, mas ele não tá numa exchange, ele tá com a pessoa ali, né? Se a gente não tem a senha, não sabe, porque, bom, a gente não tem o papel, não foi apreendido o papel, o cara não vai falar, alguma coisa nesse sentido. Como que a gente faz pra aprender? Não existe a Não possibilidade de recupera. apreensão. Não, não tem como. Se tá em exchange, dá. Hoje em dia a gente já tem até, o Ministério Público ele tem conta em quase todas essas grandes corretoras. Então, quando tem se descobre que foi convertido em uma criptomoeda para uma exchange, o juiz ele pode dar uma ordem de transferência para a conta do Ministério Público. E aí o Ministério Público faz a apreensão e isso é resgatado sem maiores complicações. Mas quando tá com a pessoa e depende da senha, aí não tem jeito. Um caso que a gente viu e que ficou super famoso é do Gritzbar. Uhum. O próprio PCC não tinha o que fazer, porque ele era o gestor daquele dinheiro que foi convertido em cripto, e chegou um determinado momento que o próprio PCC queria o dinheiro de volta, queria que o dinheiro fosse destinado para alguma forma, e ele não ia mais passar o dinheiro para o PCC. O PCC até deixou de matar ele, pelo que consta, Por porque conta da senha. depende dele, depende. Se ele não fala nada, Agora, como ele morreu, né? Assim, a gente digamos que não esse tem. dinheiro se perdeu. Se perdeu. Tá, dinheiro de crime, mas se perdeu. É. Isso é muito sério. Corre o risco de ter uma perda do dinheiro, mesmo você estando atrelado à corretora? De repente a corretora deu algum problema no sistema, o dinheiro do cara sumiu, ele recorre à corretora Uhum. e é ela que se responsabiliza É, exato. por esse dinheiro. Mas como você tinha falado anteriormente, a cripto é de propriedade da corretora, É. né? É. Mas aí entra o fundo garantidor nisso ou não? Ou não tem nada a ver com isso? Não entra nisso porque o fundo garantidor é vinculado ao sistema financeiro e aqui a gente não está tratando de sistema financeiro propriamente dito. Então não vai ter fundo garantidor. Para quem compra a cripto, né, por meio dessas corretoras, ele acaba sendo um consumidor. Então, se, por exemplo, um hacker, isso já aconteceu algumas vezes, ele invade o sistema daquela corretora e saca e converte e rouba aquelas, subtrai Alguma aquelas forma. criptos de alguma maneira, aquela corretora tá ferrada porque ela perdeu os ativos dela que davam lastros pros clientes dela ali, e ela vai ter que se virar para que, se eles quiserem sacar, converter o dinheiro da cripto para real ou qualquer outra moeda que ele queira, no futuro, ela vai ter que desembolsar. Se ela não conseguir desembolsar, aí talvez seja um grande problema, porque você vai ter que pensar em alguma forma de solucionar essa dívida que ela tem que ela não consegue pagar, seja por uma decretação de falência, ou enfim. Porque a gente coloca uma situação hipotética, mas pode acontecer. Sim. Então, por exemplo, os caras roubam a corretora. É. Isso aí gera um pânico geral em quem investiu. O cara pode ficar sem receber nada. Igual por isso que eu perguntei do fundo, não tem nada que lastreie isso. Exato. Às vezes o patrimônio da corretora, mas às vezes mesmo o patrimônio da corretora ele não dá conta.
Exato. Dependendo de quanto tiver, do tamanho. Se a subtração for gigantesca, às vezes ela não vai conseguir parar de pé depois. É verdade. Pelo menos. O cara que tá olhando aqui, tá conversando, tá assistindo, fala, meu, eu quero investir, tô com medo. Uhum. Tem algumas recomendações que você poderia dar, assim, para cuidados com corretoras, onde você vai investir, coisas básicas. Bom, primeiro coisas básicas. Se você for investir numa corretora, invista em corretora que seja confiável, que você já sabe que está no mercado, tem um sistema confiável de fato, você não vai cair em nenhum tipo de golpe. Aqui no Brasil, as corretoras elas têm que ter uma autorização do Banco Central para ter um funcionamento. Veja se essa corretora ela tem autorização para funcionar. Essas grandes conhecidas, que eu não sei se eu posso falar o nome, mas Pode. as grandes conhecidas, a BTG. Binance, por exemplo, até hoje em dia tem banco, e o Nubank vende cripto, tudo, né? Pode ir sem problema algum, né? É claro, a oscilação do mercado, quando que é a melhor hora de comprar e de vender, isso vai depender muito do cenário, eu nem posso dizer aqui. Mas se você quer comprar e acha que é um bom momento, vai nessas corretoras que são confiáveis, né? Se você quer fazer por conta própria, atente-se muito bem com relação a isso, ao formato que você vai guardar esses hashes, né? Essas senhas. Para que você não tenha o problema de comprar, gastar um grande dinheiro comprando aquela cripto e depois você não conseguir transferir porque você perdeu a senha, né? Isso é um grande problema. Então, basicamente, acho que são essas dois focos de atenção que você tem que ter. Eu acho importante a gente colocar isso, porque eu, de verdade, acho que é um mercado importante, que pode evoluir muito. Uhum. E que tá envolto aí numa série de fake news envolvendo, que amedronta o investidor a fazer, a mexer com isso. Sim. Né? E às vezes, como qualquer outro ativo, volatilidade faz parte do mercado. Se você investir em bolsa hoje, dependendo da empresa, você vai ter uma volatilidade mais ou menos parecida. Né? E está cada vez ficando mais transparente. O meu medo é que quanto mais transparente fique, mais o governo taxe. Né? Mas, como todo o sistema financeiro, é assim que funciona. Juliano, muito obrigado pela presença. Valeu. Obrigado. Gente, a gente encerra o episódio de hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho. E esse episódio é um oferecimento do Hospital e Maternidade São Cristóvão e da Clínica Odontológica Dental Mind.